Como é bom estarmos juntos adorando ao Senhor, né? Eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Eu quero pedir para você mandar o link dessa palavra para uma pessoa. Vamos ser mensageiros da paz nesse tempo, né? A gente tem ouvido tantos mensageiros do caos. Vamos nos decidir sermos mensageiros da paz, né? Eu quero fazer uma pergunta para você. Que memórias você tem construído nesse tempo? Nós estamos vivendo um tempo de quarentena, estamos vivendo um tempo de pandemia, estamos vivendo um tempo, né, que nós não imaginávamos. Mas que memórias você tem construído? O que você tem feito com esse tempo, né? Porque o que você tem vivido hoje, o que é o seu presente hoje, amanhã ele vai ser uma memória, amanhã ele vai ser contado. E o que as pessoas vão lembrar, o que teus filhos vão lembrar, o que vai ser construído nesse tempo? Quando eu era criança, eu sempre gostei muito de história, desde criança, né? Então, quando eu era criança, às vezes meu avô ia na minha casa, a gente ia na casa do meu avô, e eles sentavam, os adultos sentavam e começavam a contar histórias, e as crianças iam brincar, e eu ficava do lado dos adultos ouvindo as histórias. Eu amava ouvir as histórias. Eu amava ouvir eles contando sobre a infância deles, sobre a juventude deles, as histórias das famílias, dos tios, né? Às vezes até dos avós, dos meus pais. E ouvindo essas histórias, eu percebi que nós somos seres muito resilientes, né? Algumas histórias de dificuldades que eles passaram, de conquistas, de como que eles lidaram com as situações. E ouvindo essas histórias, eu descobri que nós somos seres realmente muito resilientes. Nós somos capazes de nos adaptarmos, somos capazes de sobreviver a situações, né? Nesse tempo tem se falado muito da disrupção. E o que é uma disrupção, né? O que é essa palavra? Uma das definições, né, é uma interrupção do curso normal, do processo, uma fratura, uma quebra. É você zerar algo e começar novamente. Nós estamos vivendo isso. Uma disrupção, né? Nós estávamos trabalhando, nós estávamos estudando, estávamos construindo casa, construindo nossa família. Nós estávamos levando uma nossa vida com muita tranquilidade. E de repente, bum, quarentena. De repente você não pode sair de casa, você não pode trabalhar. Mas as contas continuam chegando. As crianças continuam com fome, as crianças continuam querendo comer, né? Então, as coisas continuam. E como lidarmos com tudo isso? E eu fiquei pensando nessa semana sobre uma quarentena muito famosa, que normalmente, principalmente o povo cristão, e mesmo quem não é cristão, quem não tem muito contato ali com a Bíblia, ela já ouviu falar, alguém contando sobre essa quarentena. A quarentena que aconteceu com Noé. Então, quarentena não é um privilégio nosso, quarentena não é uma coisa do nosso tempo. Se a gente olhar ao longo da história, houve várias quarentenas. Mas hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a quarentena de Noé. Em Gênesis 6, 7 e 13, quero que você abra sua Bíblia, para nós lermos esse texto junto. Ele fala que, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Parafraseando aqui o que Deus falou para Noé naquele momento ali, ele falou assim: Noé, o negócio é o seguinte, eu cansei. A Bíblia fala que Deus, ele não é homem para que se arrependa. Então, quando você olha para esse texto, você fala assim, mas como que Deus fala que ele se arrependeu? Isso aqui é uma linguagem que ele usa para que nós possamos entender, né? Deus estava assim, nós chegamos a um limite. Eu tenho
uma pessoa muito amiga nossa, inclusive foi a pessoa que me ganhou para Jesus, foi a primeira pessoa que falou de Jesus para mim, que é a pastora Neuza, lá de Itaberaí. Ela tem uma expressão que, quando alguém faz alguma coisa que a magoa, que a chateia muito, ela fala assim, ó, fechou meu coração. Eu penso que naquele momento ali, Deus falou para Noé assim, ó, fechou meu coração. O homem vem me magoando de forma... Fechou o coração. Não dá mais, não dá para ter essa relação com o homem. Vou acabar com tudo isso aqui. Mas Noé era diferente naquela geração. As atitudes do homem estavam machucando o coração de Deus, estavam fechando o coração de Deus. Mas Noé, que andava com Deus, foi preservado naquela situação. Você quer falar de crise? Conversa com Noé. Você quer falar de quarentena? Noé vai te dar aula de quarentena. E de conflitos. A gente tem visto na mídia, né, falando tanto que tem se aumentado os conflitos dentro dos lares, estão se criando departamentos de enfrentamento à violência doméstica, estão se criando... Se quer falar de conflito, fala com Noé. Porque Noé foi para dentro, Deus colocou Noé dentro da arca com a família dele, com a esposa, com os filhos, com as noras. E junto com a família de Noé ali na arca, Deus colocou casais de espécies dos animais. Várias espécies, vários animais, com várias necessidades diferentes, com vários comportamentos diferentes. E qualquer semelhança é mera coincidência, né? Deus pegou, colocou todo mundo dentro da casa, então qualquer semelhança aí é... Pensa que Deus fechou a porta da arca por fora, porque senão ia haver ali um furo de quarentena, né? Talvez as noras, talvez os bichos, talvez o próprio Noé ia querer catar alguém pelo pescoço e jogar fora. Falar, você vai furar a quarentena, não quero você aqui dentro da arca, não tá dando mais. Então, Noé precisou fazer uma gestão de recursos muito séria naquele tempo. A comida, a água, os recursos ao longo do tempo que ele ia passar ali com a família, com os animais dentro da arca, precisava ter uma gestão muito ajustada. Ele não tinha o prazo que ele ia ficar ali. Deus não falou assim, olha, eu vou te colocar lá e vou te deixar aí 10 dias, 20 dias. Não foi assim que funcionou. Você quer falar de recomeço? Porque agora muitos vão ter que recomeçar. Muitos perderam seu trabalho, muitos viu aquela função que ele exercia antes desaparecendo. Fala com Noé. Noé fez doutorado em resiliência, né? Ele teve que fazer muito planejamento, ele teve que ser muito persistente, ele teve que ser obediente. Em Gênesis 6, 21, 22, ele fala assim, ó, Deus falando para Noé, né? Leva contigo a comida que se come e ajunta para ti e terá para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou, assim ele fez. Deus chega para Noé e fala para ele assim, olha, você precisa se preparar, porque vai vir esse tempo, então você precisa construir a arca, você precisa juntar os mantimentos, você precisa betumar a arca por dentro e por fora. E nós muitas vezes vamos levando nossa vida e não vamos levando a sério aquilo que Deus tem nos falado. E como que Deus tem falado? Deus muitas vezes fala conosco através dos nossos líderes, Deus fala conosco através da palavra dele, e nós vamos levando uma vida como se estivesse tudo bem, como se não houvesse amanhã, né? Noé provavelmente, naquele tempo, Deus falou com ele, falou, olha, você precisa construir reservas, né? Você precisa construir, guardar alimentos e tal. Noé provavelmente ele não trocava o celular dele, não é? Lançou o iPhone novo. Noé falou, opa, vou lá trocar meu iPhone, vou trocar da minha mulher, do meu filho. Noé provavelmente não comprava as roupas do filho dele na loja mais cara, porque era lançamento, porque era moda, ou porque o vizinho comprou. Noé não se comportava de acordo com aquele povo. Noé não andava num carrão com as parcelonas. Noé, ele era um homem que ele andava com Deus, ele tinha graça diante de Deus. Eu não estou aqui fazendo dizendo para você que você não pode ter uma vida confortável. Eu não estou dizendo para você que você não pode trocar seu celular, que você não pode andar num carrão. Não, não é isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Noé vivia de acordo com as finanças dele.
O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos andar de acordo com as nossas finanças. Qual que é o padrão que nós temos construído? Nós precisamos viver de acordo com esse padrão. Se você tem dinheiro para andar de carrão, amém, anda de carrão. Se você tem dinheiro para trocar de celular, troca de celular. Agora, se você precisa se endividar, se você precisa privar sua família de algumas coisas para ter isso, porque você quer estar bem para o seu vizinho, porque você quer estar bem para a comunidade, não faça isso. Com certeza não agia dessa forma. Com certeza não é essa instrução que Deus tem nos dado ao longo do tempo. Com certeza, essa quarentena pegou muita gente despreparada naquele tempo, porque a Bíblia diz que somente Noé e a família dele foi salvo. Quantas pessoas estavam vivendo ali, tinham testemunho, ouviam Noé falando e decidiram viver sua vida de uma outra forma? Quantas pessoas olhavam para o testemunho de Noé e falavam, poxa, Noé trabalha tanto, para quê? Noé trabalha tanto e está aí guardando, não usufrui. Não... Noé usufruía a vida de acordo com o que Deus tinha falado com ele. De acordo com a vida que Deus deu para ele. Noé ensinou os seus filhos. Noé trouxe os seus filhos junto em todo o tempo. Quando Deus deu aquela visão para Noé, quando Deus deu aquela meta para Noé, muita gente deve ter olhado para ele e falado assim, Noé é doido. Noé é doido. Não chove nesse lugar, ele está fazendo um barco, um transatlântico, né? Vamos trazer para a nossa realidade hoje um grande barco, porque para que se cumprisse o projeto que Deus tinha falado com Noé, ele precisava de um barco grande. Então, quando as pessoas olhavam para aquilo e falavam assim, poxa, está desperdiçando seu tempo. Mas Noé não olhou para o que as pessoas estavam falando. Noé ouviu a voz do Senhor. Noé se comportou de acordo com o que Deus tinha falado para ele. Como eu já falei antes, eu gosto muito de histórias. Gosto muito. Gosto de tudo que tem história, eu acho muito legal, é muito atrativo. E eu tenho uma relação muito forte com o cheiro. Né? Eu consigo, tanto forte para o bem, quanto forte, se o cheiro for ruim, eu tenho muita dificuldade com ele. Mas cheiro, eu acho que de alguma forma, ele aciona alguns gatilhos na minha memória. Então, às vezes eu sinto um cheiro de uma comida, eu me lembro de alguém que fazia aquela comida, ou às vezes eu sinto... Então, sempre eu tenho uma memória acionada muito facilmente através do cheiro, né? E eu fico pensando que, às vezes, eu me lembro de ter alguma memória, sinto o cheiro de alguma coisa, e eu me lembro, de repente eu paro e penso, poxa, mas isso aconteceu há 10 anos, 20 anos, 30 anos? É melhor parar de fazer conta, né? Então, somos bons em guardar o que acontece. Nós somos muito bons nisso. Nós somos bons em lembrarmos das histórias, né? E eu imagino que Noé, ele passou o tempo, depois daquela quarentena, depois daquele tempo que ele viveu ali dentro da arca, e ele se lembrava daquelas histórias ali, ele sentia o cheiro de algumas coisas, e ele se lembrava daquele tempo que ele passou ali. E ele contava para os seus netos, e ele contava, né, sobre a quarentena, sobre os alimentos que eles consumiam, sobre os momentos que eles passaram ali, a forma com que eles resolveram os conflitos ali, a forma com que eles trataram o outro ali. E eu imagino que, como estava num lugar onde havia muitos bichos, muita necessidade diferente, então tinham muitas histórias. E eu imagino que, eu gosto muito de cachorro. Eu imagino que lá devia ter um cachorrinho que ia lá, né, que era o xodó da arca. Mas eu imagino que lá também tinha bichos que não fazia muito bem para a família. Não fazia muito bem para Noé, que não deixava ele muito tranquilo. Então, toda aquela história, tudo aquilo que foi acontecendo ali, Noé foi contando as pessoas. E as pessoas foram contando. 20 anos, 30 anos, 40, 50, 100, 200, 300, 1000, 2000 anos, 3000 anos, 4, 5, provavelmente tem mais de 5.000 anos essa história, ou aproximadamente 5.000 anos. E nós estamos hoje falando de Noé. Falando da quarentena que ele viveu com a sua família. O que eu quero pensar com você nessa manhã? Que daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos,
nós estaremos falando do que aconteceu nessa quarentena. Nós estaremos contando aquilo que Deus fez na nossa vida, da forma que Ele proveu, de como essa quarentena nos pegou, como que estavam as nossas finanças, como que estavam os nossos celeiros. Será que nós tínhamos reserva? Porque quando você olha para a história, Deus sempre nos ensinou a construir reservas. Deus sempre nos ensinou a agir com prudência. Quando você olha para a história de José e quando ele chega ali diante do faraó, a primeira coisa que ele fala para ele, fala: olha, nós precisamos construir reservas. Vai vir um tempo em que não terá. Então você precisa ser prudente. Como que nós contaremos essa história aos nossos filhos, aos nossos netos? Como que essa história, como que nós nos lembraremos desse tempo? Como que nós estamos nos comportando, nos portando dentro da nossa casa? Como nós temos nos comportado e nos portado dentro do nosso trabalho? Algumas pessoas estão trabalhando, algumas pessoas criaram novas formas de produzir. Eu estava falando com a minha cunhada e ela falou assim: olha, a gente tinha começado um projeto novo. Eles já trabalhavam com chocolate, com alimentos e tal. Ele falou assim: começamos um projeto novo um pouco antes da quarentena, e na quarentena agora a gente está trabalhando o tempo todo. Ela não parei nenhum dia. Eles trabalham na área da educação, como as escolas estão fechadas. Ela falou assim: eu tenho amigas que estão surtando dentro de casa. E ela falou assim: olha, eu não parei nenhum dia. Eu não tive tempo para ficar pensando na quarentena. Então, como que nós temos nos portado? Agora, eu quero te perguntar principalmente como que você tem se portado dentro da sua cabeça nessa quarentena. Como que você tem se portado? Porque tem gente que não consegue ficar sozinho com ele mesmo. Tem gente que é tão chato, tão esquisito, que ninguém consegue conviver com ele, nem ele. O comportamento dele é tão fora que está sendo insuportável ele permanecer dentro da própria arca. Que se ele pudesse, ele mesmo ele pegava ele, né? Em Gálatas 5, 22, 23 fala assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Longanimidade é o quê? É bondade, que faz desprezar as ofensas, né? Benignidade, a qualidade, o que é benigno é bom, né? Bondade. Bondade, fé, mansidão, temperança. Uma pessoa que tem temperança é uma pessoa ponderada em tudo, na comida, nas finanças. É uma pessoa ponderada no falar. É uma pessoa ponderada. Então, quanto a essas coisas, não há lei. Então, se eu posso dar um conselho para você nessa manhã, se controla. Se controla. Se controla, meu irmão. Se controla, minha irmã. Pega mal esse comportamento que você está tendo. Não é legal ser destemperado. Não é legal ceder a essas coisas. O que você tem colocado para dentro de você? Porque o que você tem enchido, o teu coração tem transbordado. Você tem enchido o seu coração de informações que te entristecem? Você tem enchido o seu coração de informação que te deixa desesperado? Porque se é disso que você tem enchido o seu coração, se é disso que você tem enchido sua casa, é impossível ter paz na sua casa. É impossível ter paz com teus filhos. É impossível a sua família te suportar. Então, a primeira coisa que nós precisamos nessa quarentena é olhar para nós mesmos. Como que nós temos nos portado? Como que os nossos filhos vão se lembrar e vão contar essa história? Ah, meu pai era um louco dentro de casa, minha mãe era uma louca dentro de casa, surtou? Ou será que eles vão se lembrar dessa história? Como meu pai era um homem de Deus, minha mãe era uma mulher de Deus, que mesmo diante de toda a situação, ele teve um bom comportamento. Mesmo diante de toda a situação, ele se portou. Em Gênesis 8, 1, 3, ele fala assim, ó: e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes, de todo o gado que estava com ele na arca. Deus fez passar o vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva do céu se deteve. E as águas iam escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram.
150 dias, minguou as águas. Quer dizer, eles já estavam lá praticamente há 6 meses dentro de uma arca. Não dava para fazer, não dava para sair, não dava para furar a quarentena, não dava para ir no shopping, não dava para ir no cabeleireiro. Não tinha. Eram os recursos que estavam dentro da arca. Não tinha para onde fugir. Não tinha uma válvula de escape. Mas ele fala que Deus se lembrou deles ali. E Deus soprou um vento sobre a terra. Que a nossa oração nesse tempo é que Deus se lembre de nós. Que Deus sopre um vento sobre a terra. Que Ele aquiete esse vírus. Tem que ser a nossa oração essa. Nós temos que olhar para aquilo que os nossos olhos da fé conseguem ver. Nós temos que olhar para aquilo que Deus pode fazer por nós. Aquilo que Deus fez com Noé, aquilo que Deus fez com o povo dele ali no Egito. Nós servimos o mesmo Deus, Ele não mudou. Deus, Ele quer o nosso bem. Agora, uma coisa que é muito interessante, que a gente olha que, então aquietou e tal, Moisés mandou, né, os espias lá para o animal fora da arca para ver se havia secado. Sei que quando ele abre, que ele tira o teto da arca e ele descobre que a terra está seca e ele sai da arca. É interessante que, qual que foi a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu? Qual que foi que ele estava ansioso para fazer? Porque se foi a primeira coisa, é o que ele estava ansioso para fazer. Porque nós temos visto as pessoas falando, quando a quarentena acabar, quando acabar esse lockdown, eles estão ansiosos por alguma coisa. Mas Noé, o que ele estava ansioso? Em Gênesis 8:20 ele fala assim, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto ao Senhor. Restabeleceu e firmou sua aliança com o Senhor. Deus falou para ele, então ali, quando você pega o texto ali de Gênesis 8:20, ele vai, um pouco antes também, ele vai falando da aliança. Então ele faz o altar ao Senhor, o Senhor faz a promessa que não destruirá mais a terra com água, coloca o arco-íris ali como um sinal da aliança para que ele se lembre. E Deus fala, é um texto bem, não vamos ler o texto todo, mas o que acontece ali? Ele restabelece, né? Ele firma uma aliança com o Senhor. A primeira coisa que ele faz é adorar ao Senhor. A primeira coisa que ele faz é um culto ao Senhor. E depois que ele faz esse culto ao Senhor, Deus fala para ele assim, vai, frutifica, multiplica, povoa abundantemente a terra. Depois daquele culto maravilhoso, Noé fez o quê? Ele colocou a mão na massa. Para encerrar, eu quero falar com você sobre esse encerramento de quarentena. Eu acredito realmente que estamos próximos disso. Em Gênesis 9:20, ele fala assim, e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Então Noé, ele não sai desesperado daquele momento ali que ele teve de reclusão com a sua família, de reclusão com os animais. Ele sai para num momento em que tudo aquilo que Noé conhecia, todo mundo que Noé conhecia tinha sido dissipado. Todo o mundo que Noé conhecia, Deus falou que ia destruir tudo, que ia destruir os animais, que ia destruir o homem, que ia destruir tudo que havia na terra. Então Noé, quando ele sai, não tinha nada, mas Noé não sai desesperado e fala assim, agora eu vou plantar, vou ter que arrumar, vou ter que construir, porque não tem nada. Noé sai e faz um culto ao Senhor. E depois que ele faz o seu culto ao Senhor, Noé se torna, ele fala que Noé se torna um lavrador, né? Noé vai plantar, Noé vai cultivar a terra. Então, quais são as principais lições que nós temos aprendido nesse tempo de quarentena? Que nós temos que ter uma relação afinada com Deus. Noé foi preservado porque Noé estava andando com Deus. Porque Noé, ele servia a Deus. Noé foi preservado porque ele tinha uma relação com Deus. Então, a primeira coisa que nós não podemos é perder a nossa relação com Deus. A outra coisa que nós aprendemos com a história de Noé é que nós temos que ter reservas. Nós precisamos de reservas, sempre. Sempre precisamos construir lastros. Uma outra coisa que nós aprendemos é que nós precisamos ter domínio próprio. Nós não podemos falar aquilo que vem. Tem uma expressão no Brasil, falar o que dá na telha. Não dá para ser assim. Você precisa ter domínio próprio.
Ah, mas quando eu vejo eu já fiz, quando eu vejo eu já gritei. É assim que você gosta de ser tratado? Porque se não é assim que você gosta de ser tratado, você não pode tratar aqueles que estão com você. Não podemos abrir mão do nosso propósito. Noé não abriu mão do propósito dele. Por isso, Noé foi salvo, ele e sua casa. Por isso, Noé fez a diferença no seu tempo. Qual o propósito que você tem servido nesse tempo? Eu quero chamar você a adorar comigo nessa manhã. A realmente levantar um altar de adoração ao Senhor. Mas levantar um altar de adoração ao Senhor, não tão somente dentro da sua casa, mas dentro do seu coração. Que você tenha a certeza da tua relação com Deus. Noé venceu a quarentena dele. Nós estamos vencendo a nossa quarentena. Que em tudo isso nós não deixemos de erguer um altar ao Senhor. Que em tudo isso nós não venhamos nos esquecer do propósito, amém?